Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de número 10, eu vou agora analisar com vocês a parte do circuito RC. Tá? O que é um circuito RC? O próprio nome diz, né? É um circuito composto por um resistor e um capacitor. Só que, dependendo da forma que você liga esse resistor e capacitor com uma fonte de tensão, a gente vai ter comportamentos diferentes, tá? Quando eu de fato ligo uma fonte de tensão num circuito RC, eu estou carregando o capacitor, porque a fonte de tensão fornece energia e fornece cargas para o capacitor. Contudo, quando eu já tenho um capacitor cheio e ligo um resistor, a gente está fazendo o que a gente chama de descarregamento. Então, eu vou ter duas respostas completamente diferentes para um circuito formado pelos mesmos elementos. Então tem que tomar muito cuidado nas informações iniciais do problema e ver o que está sendo ligado com o que, entendeu? Quando a gente faz isso, a gente tem um pouco mais de confiança do que na conta que a gente está fazendo, tá? Então, o circuito RC, ele é composto por um resistor, um capacitor, uma fonte de tensão. Tá vendo que nesse caso aqui eu tenho a condição de carregamento? O que seria a condição de carregamento? Eu tenho a fonte fornecendo corrente, cargas e energia para o capacitor. Então, se você espera um tempo suficiente, você vai acabar vendo o quê? Se, por exemplo, eu tenho 12 volts aqui, com o passar do tempo, a tensão vai aumentando 1, 2, 3, até chegar em 12 volts. E aí, quando você liga a fonte por um tempo suficiente, o capacitor fica completamente cheio, tá? Lembra, um capacitor, ele não é igual a uma bateria, mas a ideia é parecida. Por quê? Porque você tem um sistema de armazenamento de energia. Quando o sistema já está cheio, não tem por que a fonte continuar fornecendo nada. Por quê? Porque já encheu o seu capacitor, ou a sua bateria, no caso. Então, quando você pega um celular, liga ele na tomada e deixa um tempo suficiente, depois de um certo tempo, a bateria já está 100% cheia, a fonte é uma coisa completamente desnecessária, tá? E aí a gente tem um outro comportamento, que é o comportamento de descarregamento. Quando que a gente descarrega uma coisa? Quando ela já está carregada. Então, você imagina aqui, ó, eu tenho um capacitor cheio de energia ou cargas, e aí eu ligo num material, que é o resistor, que gasta energia. Então, o que vai acontecer? A energia desse capacitor, ela vai diminuindo em função do tempo. Então, se você pega a energia do capacitor, você vai ver que ela vai fazer isso aqui em função. Você vai descarregando o seu sistema. Que é exatamente o que acontece aqui. Conforme você vai usando o seu celular, você vai descarregando a bateria. Só que aqui, como eu tenho um elemento de resistência constante, esse meu descarregamento, ele é uniforme. Então, por isso que a gente vê uma curva muito bem estabelecida. Ao invés de uma curva de descarregamento de um celular, não necessariamente é uma curva bem coerente. Por quê? Porque eu posso estar usando só o WhatsApp, eu posso usar o WhatsApp e o Facebook, eu posso jogar, que vai descarregar muito mais rápido. Então, depende do seu consumo, tá? No caso aqui do circuito RC, a gente está analisando o circuito mais simples possível. Então, não faz muito sentido eu falar em uma resistência variável se eu não te dar as informações de como seria uma resistência variável. Então, aqui a gente está trabalhando com resistências constantes. Então, a gente vai ter uma curva bem suave, bem contínua, tá? Então, a gente tem informações importantes. Quais são? Quando a gente define as condições iniciais, o que diz? Condição inicial. Significa o quê? Como o sistema era no início do meu problema. Tá? Então, quando eu estou ligando uma fonte num resistor e num capacitor, eu vou considerar essa condição inicial. E o capacitor inicialmente está vazio. O que significa uma coisa estar vazia? Significa que a carga no tempo igual a zero é igual a zero. Isso é uma informação importante. Tá? Então,
a carga no tempo zero é igual a zero. Quando eu tenho, no caso do descarregamento, eu vou usar como condição inicial o capacitor cheio. O que significa o capacitor cheio? Ele tem uma carga, tá? Então, condição inicial. A carga tempo t igual a zero é igual a T0. Outra coisa que a gente precisa saber é, lembra que a gente definiu a equação do capacitor? A equação dos capacitores segue a seguinte regra. Qual é a regra? A carga no capacitor é C delta V no capacitor. E a gente tem também a equação dos resistores, que a gente chama de lei de Ohm, que tensão no resistor, OR. Só que I é o quê? I é variação de carga. Então, se você observar bem, a gente tem uma equação para a tensão e a gente tem uma equação para o resistor e uma equação para o capacitor, tá? Então, são duas coisas completamente diferentes, beleza? Então, ó, a gente vai resolver esse sistema primeiro, determinar os gráficos, determinar as equações. Depois a gente vai resolver esse sistema segundamente, determinar os gráficos, determinar as equações, tá? Então, vamos resolver primeiro o caso do carregamento. Então, é esse caso. Então, eu tenho o quê? Uma fonte ligada ao resistor, o resistor está ligado ao capacitor e o capacitor está ligado à fonte. Então, a gente tem um circuito em série. Esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse. Então, é como se fosse um atrás do outro. Eu não tenho nenhuma ligação paralela, ou seja, não tenho duas conexões entre dois elementos. Eu tenho somente uma conexão entre um elemento. Ó, essa placa está ligada nesse. Esse ponto está ligado nesse. Esse ponto está ligado nesse. Então, é um circuito em série. Tá? Muito bem. Então, as leis de Kirchhoff é o quê? É a equação das malhas. O que é a equação das malhas? É a tensão na fonte, mais a tensão no resistor, mais a tensão no capacitor é igual a zero. Lei das malhas. Tá? Agora vamos analisar juntos o porquê desses sinais. Tá? Por que existe o sinal mais aqui? Por quê? Porque eu estou varrendo o circuito na mesma direção varredura fica estranho, né? Varre horário. Por que a gente tem esse sinal de mais, então? Presta atenção. Eu não estou varrendo assim, então eu estou indo para a placa positiva. Placa positiva, tá vendo? Agora presta atenção. Se eu estou varrendo para cá e a corrente está no mesmo sentido, o sinal é negativo. Então a gente usou aquela regrinha que a gente fez na primeira parte da aula. Aqui, você está vendo que eu estou indo para a placa negativa, por isso que tem um sinal de menos aqui. Então tá certinho, tá? Qual foi a mudança que a gente fez aqui agora? A gente associou que corrente é a derivada da carga no tempo. E aí, quando você faz isso, você vai ficar com uma única equação, que é uma equação que depende da carga. E aí você consegue resolver, achar o que, e a partir daí você acha absolutamente tudo.
O que a gente montou aqui no final das contas? A gente montou aqui uma equação diferencial de primeira ordem. Por que é uma equação diferencial de primeira ordem? Porque a maior derivada que a gente tem é uma derivada elevada a 1. Então, isso é uma equação de primeira ordem. Tá? Então, isso aqui é muito importante. É essa equação diferencial que a gente vai tentar resolver. Tá? E aí, eu não quero aqui entrar em muitos detalhes a questão, a princípio, sobre equações diferenciais. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou dar a tentativa de solução e aí a gente vai pegar essa equação aqui e aplicar aqui. Porque aí fica mais fácil da gente analisar e a gente tem mais informações no problema. Tá? Lembra que eu defini que inicialmente o capacitor estava descarregado? Então, a carga no tempo zero é igual a zero. Então, descarregado no início. Só para a gente poder resolver a equação diferencial de uma forma correta. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e resolver na próxima página. Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vou colocar aqui. Então, qual que é a primeira conta que eu tenho que fazer? A primeira conta que eu tenho que fazer é calcular a derivada dessa equação. Como é que dá, então, a derivada de Q de T? Então, fica dq dt, fica derivada de uma constante, zero, mais uma outra constante, derivada da exponencial, pai, o termo que está multiplicando. Então, vai ficar menos 1 sobre RC, exponencial de menos T sobre RC. Por quê? Porque o R e o C é constante. Então, esse terminho aqui, ó, esse termo aqui é constante no tempo, tá? Então, o primeiro termo eu já calculei. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa equação e jogar aqui, tá? Então, vai ficar o quê? Menos K sobre RC, exponencial de menos T sobre RC, mais 1 sobre RC, vezes K mais K, exponencial de menos T sobre RC. Isso é igual a Epsilon sobre R. Ok? Beleza? Vamos aplicar a condição agora T igual a zero. Então, eu vou jogar aqui. T igual a zero. T igual a zero. O que eu vou obter? Opa, não. Perdão. Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui. Então, fica TP mais K exponencial de menos RC vezes zero. Isso é igual a zero. Então, daqui eu tiro o quê? Resolver separadamente, porque senão a gente vai ficar maluco aqui. E deixa aqui. Presta atenção numa parte importante. Exponencial de zero é 1. Então, se exponencial de zero é igual a 1, significa que esse termo é menos esse. T é menos K. Ou K é igual a menos TP, né? K é igual
E aí isso já ajuda bastante. Por quê? Porque aí eu chego na seguinte equação, ó. Eu chego na equação que E de T é igual a EP 1 menos E parcial de menos T sobre RC. Essa aqui é a equação da carga. Então, presta atenção. Se eu fizer o tempo tender a infinito, significa que a carga vai ser igual à carga máxima. Por quê? Porque aí você está carregando seu capacitor. É como se você pegasse o seu celular, ligasse a fonte e deixasse carregar um tempo infinito. Você vai chegar no valor, maior valor possível. Então, a gente já chega na seguinte expressão. E a carga ela vai obter um valor máximo quando você tiver tendendo a infinito. Tá? Essa aqui é a equação da carga no capacitor em função do tempo. E se eu quiser a corrente? Se eu quiser a corrente, é muito importante, porque a corrente é exatamente o quê? A variação da carga no tempo. Presta atenção nessa equação aqui, ó. A variação da carga no tempo, isso é a corrente. Então, usando essa derivada aqui, eu acho o I. O I vai ser o quê? O I de T vai ser igual a Q máximo sobre RC exponencial menos T sobre RC. Isso aqui é corrente no circuito em função do tempo. Maravilha, né? Já tenho carga e a corrente. E aí, tendo a carga e a corrente, a gente consegue obter absolutamente tudo do meu sistema. Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar essas duas equações para a gente reutilizar elas na próxima página. Ó, a gente pode, ó, usando essas equações, podemos calcular tudo sobre o sistema. Por quê? Por exemplo, qual que é a tensão no capacitor em função do tempo? Se Q igual a C delta V, você concorda que a tensão no capacitor é a carga sobre C? Então, eu posso falar que isso aqui é Q de T sobre C. Então, se você pega essa equação aqui e joga ela aqui, você calcula. Então, isso aqui vai ser carga máxima sobre C menos exponencial de RC. Se eu quiser a tensão no resistor em função do tempo, fica delta V igual a R vezes I. Então, a tensão no resistor é só você multiplicar por R. Você pega R vezes I de T. Eu pego essa equação aqui e jogo aqui. Vai ficar
Q máximo sobre. Tá vendo que aqui eu tenho RC e em cima eu vou multiplicar por R. Então os R's vão cortar. Vai ficar Q sobre C exponencial de menos T. Se eu quiser a energia no capacitor em função do tempo. A energia no capacitor em função do tempo é carga do capacitor quadrado dividido por 2C. Se eu quiser a potência dissipada no resistor, é a resistência corrente ao quadrado. Já posso usar a equação da carga aqui. Posso usar a equação da corrente aqui. Consigo calcular absolutamente tudo que eu quero, tá vendo? Então, o que vai dar aqui? Vai ficar Q máximo ao quadrado sobre 2C 1 menos exponencial de menos T sobre C ao quadrado. Se eu quiser a equação de baixo, vai ficar Q máximo sobre sobre R ao quadrado exponencial. Pronto. Então, o que eu calculei aqui? Tensão no capacitor. Eu calculei aqui tensão no resistor. Opa, apertado. No energia armazenada no capacitor. Potência dissipada no resistor. Então, ó, de fato, a gente consegue calcular tudo. Tá? E isso é muito bom matematicamente. Por quê? Porque uma vez que você sabe essas duas equações, você consegue calcular essa e essa. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Aqui eu fiz o quê? O carregamento, que era um resistor, um capacitor e uma fonte. Só que, se eu trocar essa chave de cima para baixo, a fonte é excluída. A fonte sendo excluída, a gente tem simplesmente essa parte do circuito. E essa parte do circuito seria um descarregamento, que é o que a gente pode ver. Vou apagar isso aqui. A gente pode ver ali, né? A gente pode ver aqui, ó. Por que a fonte está desconectada? Se você observar aqui, ó, tá vendo que abriu aqui o circuito? Quando o circuito está aberto, não pode passar corrente ali. Se o circuito está aberto, não passa corrente. Então, a única parte realmente visível do circuito, a única parte útil do circuito é essa aqui, onde eu tenho um resistor, um capacitor cheio.
Por que eu sei que é um capacitor cheio? Porque ele tem uma carga inicial. Tendo essa carga inicial, a gente consegue ter essa informação. E essa carga inicial é que te dá um indicativo que ele está cheio. Então é como se eu falasse assim, o meu capacitor está com 100% de armazenamento. E aí eu coloco um resistor para ir gastando essa energia. E aí eu vou gastando essa energia em função do tempo. Tá? Então, ó, a lei de Kirchhoff agora, ela é composta somente por dois elementos. Por que é somente dois elementos? Porque só tem um resistor e um capacitor. A fonte não existe mais. Então, se eu quisesse, na verdade verdadeira, eu poderia simplesmente pegar toda essa parte aqui do circuito e apagar. Por quê? Porque dali em diante não tem mais nada. Tá? Então, eu posso falar aqui, ó, a fonte foi desconectada. Isso ajudaria bastante vocês a entenderem o que aconteceu, tá? Então, eu tenho aqui um resistor, um capacitor. Eu monto a lei de Kirchhoff, que é a tensão no resistor, tensão no capacitor. E aqui eu obtenho uma equação diferencial bem simples, que é a derivada no tempo é menos 1 sobre RC vezes a própria carga. Então, essa aqui é uma equação separável. Se é uma equação separável, o jeito de resolver ela é extremamente simples. O que eu vou fazer? Tudo que tem de um lado carga, eu vou deixar de um lado. Tudo que não tem carga, eu vou deixar do outro. Aí eu integro dos dois lados e acho a resposta. Então, o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai pegar essa equação diferencial. Isso aqui é uma constante de tempo, que só reafirmar isso para vocês. E aqui, ó, eu vou usar a condição inicial para a gente poder, de fato, resolver o sistema, tá? O que eu preciso? Eu preciso disso aqui. Preciso da equação diferencial. Então, eu vou agora resolver a equação diferencial. Então, eu tenho dq dt é igual a menos 1 sobre RC vezes Q. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse termo e passar para cá, pegar esse termo e passar para lá. Vou chegar nessa equação, ó. dq sobre Q igual a menos 1 sobre RC dt. Só que eu posso integrar desse lado, integrar desse lado. Então, o que fica? ln Q0 é igual a menos 1 sobre RC vezes T. Por quê? Porque aí eu estou integrando aqui de 0 até Q0, integrando aqui de 0 até T. E aí, quando eu faço isso, eu posso inverter essa equação aplicando o quê? A exponencial dos dois lados. Porque se eu coloco a exponencial e a exponencial aqui, o exponencial do ln é o próprio cara. O exponencial de menos t sobre RC é a própria exponencial. Então aqui fica o quê? Q de t sobre Q0 é igual a menos t sobre RC. E aí a gente chega na seguinte equação, que a carga no capacitor é Q de t 0 exponencial de menos t sobre RC. Se eu tenho a carga, como é que eu acho a corrente? Corrente no capacitor, na verdade, é a corrente do circuito, né? Qual que é a definição de corrente? Corrente é
dq dt. Então, se você fizer essa conta, vai dar Q0 BRC exponencial de menos T. Aí, pessoal, a primeira pergunta que vocês vão fazer é, meu Deus, o que aconteceu? Por que deu esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos é porque quando você resolvia o circuito do carregamento, lembra que eu defini a corrente que ela era para cá? Só que no descarregamento, a corrente é no sentido contrário. Então, se a corrente é no sentido contrário, ela é de lá para cá. Por isso que aparece aquele sinal de menos. E agora, uma vez que você tem a carga no capacitor e a corrente no capacitor, o que você pode determinar? Você pode determinar tudo. O que é tudo? Tensão no capacitor, tensão no resistor, energia no capacitor, potência no resistor. Meu Deus, professor, quantas equações são? Todas partem exatamente do mesmo princípio. Qual que é a tensão no capacitor? Tensão no capacitor em função do tempo é carga sobre C. Só você pegar essa equação e jogar aqui. Tensão no resistor. Tensão no resistor, lei de Ohm. R vezes I. Pega essa equação aqui e joga aqui. Energia no capacitor. Energia no capacitor é carga ao quadrado 2C. Potência no resistor. Potência é R vezes. Então, sempre você vai partir das equações fundamentais e substituir ela nas posições corretas. Substituir ela nas posições corretas. E aí você define absolutamente tudo do sistema. Ok? Então, apenas para finalizar a aula, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou colocar aqui para vocês como é que são os gráficos, tá? Então, eu vou copiar aqui os desenhos só para vocês. Então, aqui é o carregamento. Como é que são as equações do carregamento? Então, aqui. Como é que é o gráfico? Como é que é o gráfico aqui da carga em função do tempo, corrente em função do tempo? Vou até tirar isso aqui. Ganhar. Então, ó, essa equação aqui vai ser esse gráfico,
essa equação aqui, esse gráfico. O que esse gráfico me diz? Se você observar bem aqui, ó, eu vou apagar sinal de menos aqui, só para mais visível. Se eu pego essa equação, coloco aqui o tempo igual a zero, vai ficar exponencial de zero. Exponencial de zero é 1. 1 menos 1 é zero. Então, a carga começa em Q igual a zero. Então, começa aqui, ó. E aí, com o passar do tempo, vai carregando, 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 carregando. Então, o que você vai ver é uma coisa assim, ó. Qual que é essa condição? Essa aqui é o que a gente chama de uma condição de saturação. Pega seu celular, carrega ele na tomada. Não vai carregar até um certo tempo? Então, você vai adquirir aqui um valor máximo. Tá? E aí, o que acontece com a corrente? A corrente é exatamente o contrário. Começa carregando muito rápido e descarrega no final bem lentamente. Então, se você pegar a corrente, ela vai ser um negócio assim. A corrente começa num valor máximo. E qual que é esse valor máximo? É exatamente esse termo que está aqui, ó. Então, a corrente máxima é E máximo sobre RC. Presta atenção numa coisa. Carga não tem unidade de Coulomb. RC tem que ter unidade de tempo. Por quê? Coulomb por tempo é ampere, que é a unidade de corrente. Tá? Então, esses aqui são os gráficos fundamentais da parte do carregamento. Então, se agora eu quiser fazer o descarregamento, eu vou pegar esse desenho aqui. As equações que a gente obteve. O que é essa aqui? Essa aqui é a carga no capacitor em função do tempo. Corrente no circuito em função do tempo. Ok? Qual que é a condição inicial no descarregamento? A carga começa de um certo valor. Então, nesse caso aqui, ó, a carga começa de um certo valor. Esse valor aqui é o valor que é zero. E no final das contas é a maior carga possível. Por quê? Se você tem a bateria ou o capacitor, estou usando o celular só para você ter uma ideia de realidade, tá? Se você tem um capacitor 100% cheio, conforme você vai descarregando ele, esse aqui era o valor inicial. Então, o que você vai ver aqui? Você vai ver isso aqui acontecendo. Descarregamento. E aí a corrente, ela também começa num valor inicial e máximo.
que é igual a Q0 sobre RC. Ou igual aqui também. E aí você vai ter corrente caindo. Tá? Então, não confundam carregamento, ou seja, uma fonte ligada ao circuito, de um descarregamento onde a fonte está desconectada. Muito bem. Então, finalizamos a aula de hoje e a gente volta na nossa aula de número 11. Valeu!